e sociólogo Marcelo Seráfico, da Universidade Federal do Amazonas, está conosco com o nosso Pensa Manaus Rotina, sempre trazendo aqui análises e reflexões sobre a sociedade, sobre comportamento. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Rafael. Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes e ouvintes. Professor, hoje o nosso tema é o seguinte, é uma análise sobre a relação entre decisões técnicas e política. O que é técnico e o que é política e como isso funciona. Por exemplo, a gente está acompanhando várias discussões ambientais. Uma delas é uma tentativa da Petrobras de perfuração de poços próximo à foz do Rio Amazonas, no Amapá. E aí entrou-se numa discussão muito grande entre as decisões que são técnicas, o IBAMA alega ter negado essas licenças tecnicamente, e também as decisões políticas, ou seja, as manifestações e as articulações políticas para tentar reverter essa situação. O professor, explica para a gente a relação entre esses temas, o que é técnico e o que é político, por favor. Rafael, é muito comum que as pessoas tendam a separar técnica e política como se fossem coisas absolutamente distintas. Né? Existe, sim, uma... Opa, acho que deu uma oscilada. muito relacionadas. Técnica, alô? Professor, agora, deu uma oscilada aqui na sua fala. A gente vai pedir para recomeçar. Está me ouvindo agora? A gente está lhe ouvindo. Vou pedir só para a gente retomar aqui o pensamento, porque falhou um pouquinho a ligação. Vamos lá. Tá bom. Então, a ideia de que técnica e política são coisas absolutamente distintas e que não se tocam é uma ideia muito difundida e também muito equivocada. Porque, na verdade, toda técnica é uma forma de resolver problemas. Ocorre que todo problema precisa ser formulado, né, de modo a que encaminhe as possibilidades de resolução. E quando nós estamos tratando da vida pública, seja das ações de um Estado nacional, de um governo estadual ou municipal, ou mesmo de uma estratégia empresarial, nós estamos diante de um desafio que é, primeiro, de traçar o cenário em que essas instâncias, essas instituições agem. Não é? E, segundo, diante desse cenário, é preciso saber onde se quer chegar. Ou melhor, o que se quer evitar. Eu vou pedir aqui para a Nicole ajustar novamente a ligação. Vamos ligar novamente para o professor Seráfico, o Nicole Nogueira, que está com a gente hoje aqui, para que o professor possa trazer as informações dele. Deu uma falhada na ligação via internet. Vamos ligar convencional mesmo, Nicole, para poder o professor Seráfico conseguir trazer as informações aqui para a gente. Em relação a isso, a relação entre decisões técnicas e decisões políticas, que é o assunto desta segunda-feira no nosso Pensa Manaus Rotina, com o professor e sociólogo da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, o professor Marcelo Seráfico. A gente vai ligando aqui para que ele possa completar as informações, porque, infelizmente, a ligação com auxílio, apoio da internet não costuma ajudar, não costuma colaborar. Mas a gente vai driblando esses obstáculos aqui para trazer os detalhes para os nossos ouvintes. Professor, o senhor me escuta agora? Oi. A gente lhe ouve perfeitamente também. Pode falar um pouquinho, por favor? Beleza. Perfeito. Então vamos nessa, vamos continuar. Então, veja bem, portanto, quando a gente está diante de um debate como esse, é preciso primeiro nós nos fazermos a seguinte pergunta: quais são as leis? Porque as leis são definidas pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo é composto por pessoas escolhidas pela sociedade com o desafio, não é, de criar os mecanismos através dos quais será possível promover coesão dentro da sociedade ou organizar os conflitos que existem dentro da sociedade. Portanto, se o IBAMA, para usar esse exemplo de que nós começamos, né, se o IBAMA pauta as suas decisões por uma legislação definida, isso significa dizer que ele está cumprindo tecnicamente com objetivos politicamente definidos e transformados em lei. Não é? Quer dizer, não se trata, portanto, como alguns vêm dizendo, de uma decisão política adotada por uma instituição técnica. Na verdade, se trata de uma decisão técnica tomada com base em horizontes de realização política vinculados a certa concepção sobre proteção ambiental, né, sobre a proteção de determinados grupos humanos, não é? E sobre a manutenção das condições de vida no planeta.
é muito ruim quando o debate começa a descambar para a ideia de que existem alternativas técnicas e que, na verdade, adotar uma ou outra significa uma preferência, digamos, ideologizada por determinado tipo de orientação política. No caso específico que o Brasil está vivendo, nós temos o Ministério, os dois ministérios que vêm sendo bastante afetados por alterações promovidas no Congresso, algumas delas suspeitas, inclusive, de ilegitimidade, como o enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática e o Ministério dos Povos Originários, né? Essas mudanças visam enfraquecer uma base política fundamental do plano de governo que foi eleito, né? Quer dizer, e quando nós temos diante de nós um cenário como esse, nós precisamos nos colocar um problema que não é relacionado apenas a essa decisão específica do IBAMA, as reivindicações da Petrobras, as reivindicações do Ministério dos Povos Originários. Tem a ver com o tipo de sociedade que nós queremos construir, né? O problema não é apenas do presente, o problema tem a ver com como o Brasil, por exemplo, vai lidar com o tema da mudança climática. Ele vai promover transformações ou contribuir para a transformação das mudanças das matrizes energéticas. Como vai fazer isso? Ao longo de quanto tempo? Como será possível financiar isso? Como será possível compensar eventuais perdas em setores tradicionais como o do petróleo? Quer dizer, há uma série de questões que precisam ser enfrentadas com seriedade e não apenas como se fosse um embate entre eu prefiro isso ou eu prefiro aquilo. Não é? Nós não podemos deixar de explorar as riquezas do país. Ora, mas a questão é a seguinte, explorar essas riquezas significa o quê? Do ponto de vista do presente e do futuro. Por exemplo, mineração em terra indígena significa o quê? Do ponto de vista dos grupos humanos indígenas e do futuro. E a gente poderia dizer até mais, se a gente colocar isso em relação ao que já foi o passado. E nós temos um passado marcado, como semana passada até conversamos sobre isso, né? Por profunda violência. E não apenas violência contra esses grupos mais específicos de que estamos falando, né? Mas também uma violência que tem a ver com o modo pelo qual a riqueza que fica no Estado é redistribuída para a sociedade, e não é redistribuída em melhoria dos serviços de saúde, não é redistribuída em melhoria de serviços de saneamento, de educação, né? Agora mesmo, vocês noticiavam, eu considero calamidade, né, do modo pelo qual o governo do Estado trata os trabalhadores da educação. Quer dizer, há poucos meses, nós estávamos diante de uma campanha publicitária para a eleição do então candidato à reeleição, e falava dos bens, das benesses feitas aos educadores, etc. Muito bem, os educadores estão reivindicando uma melhoria salarial que é assegurada por lei, na database, não é? E um percentual justo. Qual é a estratégia governamental? É colocar a sociedade contra os trabalhadores. Quer dizer, como é que se pode imaginar que isso significa valorizar a educação? São situações como essas que devem nos levar a questionamentos de ordem mais ampla. Quer dizer, afinal, qual é a prioridade do país e do Estado do Amazonas, né, nessas situações distintas que estamos tratando aqui? Quais são as técnicas, portanto, a serem utilizadas de modo a, de um lado, melhorar as condições de vida dos trabalhadores, melhorar as condições de vida do conjunto da sociedade e participar dessas mudanças decisivas para a própria manutenção da vida no planeta. Professor Marcelo Seráfico, a gente agradece muito pela sua análise, pela sua reflexão, pelas suas informações conosco aqui na Band News Difusora FM, sempre trazendo na coluna esse espaço para ajudar o nosso ouvinte a refletir e a entender melhor por meio de muita informação e contextualização. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Rafael. Muito obrigado. Boa semana a todos. Boa semana.